Oi galerinha, tudo bem? Como é que passaram a semana? Estudaram bastante a flauta? Legal! Vamos continuar então para a nossa aula hoje. Tempos e figuras musicais. Na escrita musical existem figuras que representam o som, o silêncio, a duração do tempo e a altura da nota. Então existem várias figuras musicais que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Essas figuras são escritas na pauta musical. Olha, aqui nós temos as 5 linhas que formam a pauta musical e sobre ela nós temos centenas de símbolos para transmitir essa linguagem que se chama música. Antes de surgir a grafia musical, a música era somente inspiração. A música era arte. Agora, a partir da grafia musical, nós já podíamos documentar a nossa ideia, transmitir através dos séculos nossas composições. Ela se transformou em ciência. Por isso que no começo do nosso curso a gente falou que a música é a arte e a ciência de combinar os sons. Aqui está um exemplo da música se transformando em ciência e da agora para frente nós vamos estudar todos esses detalhes separadamente, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as figuras musicais. No processo de execução de uma música, nós temos 2 motivos muito importantes: o som e o silêncio. E esses motivos, que são o som e o silêncio, eles se interagem muito bem entre si, como veremos da agora para frente. Na teoria musical, o silêncio é chamado de pausa. Então, da agora para frente, os símbolos que representarem o silêncio, nós vamos chamar simplesmente de pausa. Então, os sons e as pausas são representados por figuras musicais com características específicas. Antes, porém, eu quero te falar uma coisa muito importante. A figura é dividida por partes. Então vamos agora estudar as partes da figura musical. A figura que representa a nota musical possui até 3 partes: cabeça, haste e colchete. Tá vendo essa figura musical aí? Ela pode ser dividida em cabeça. A partir dessa cabeça eu posso acrescentar uma haste e o colchete. Vamos continuando agora, falando ainda sobre as partes da figura. As partes da figura musical podem aparecer das seguintes formas: somente a cabeça e a haste, ou a cabeça, a haste e um ou mais colchetes. Figuras que representam os sons: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Semibreve, ela se apresenta com um círculo vazio. Toda vez que nós depararmos com essa figura na partitura, nós saberemos que é uma semibreve. Tem a mínima, que é a cabeça vazia, que é esse círculo, que nós chamamos de cabeça, é a cabeça da nota com a haste para cima. E ela também pode se apresentar com essa mesma cabeça de nota vazia, com a haste para baixo. Agora, a semínima, gente, já é diferente. É a cabeça da nota cheia, com a haste para cima. E ela pode se apresentar também com a haste para baixo. De agora para frente, todas as figuras terão a cabeça preenchida. A colcheia tem 3 particularidades: cabeça colorida, a haste e um colchete. Esse vergão que desce à direita se chama colchete. Por isso veio o nome da figura, que se chama colcheia. Ela também pode se apresentar com a haste para baixo, certo? A semicolcheia, a cabeça colorida, com a haste para cima e 2 colchetes. E ela pode se apresentar também com a haste para baixo, com seus 2 colchetes. A fusa, com a cabeça colorida, haste para cima e 3 colchetes. Ou cabeça colorida, haste para baixo e 3 colchetes. A semifusa, com haste para cima, porém com 4 colchetes, ou com haste para baixo, com 4 colchetes. Essas foram figuras que representaram sons musicais. Agora nós vamos ver as figuras que representam as pausas.
As pausas, como nós vimos posteriormente, é o silêncio. O nome das figuras são os mesmos, né? Elas têm a mesma nomenclatura, porém com situações diferentes. Semibreve se apresenta com esse símbolo, certo? A mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Agora nós vamos ver as mesmas figuras de sons e pausas escritas na pauta musical. Olha aí, ó. A figura da semibreve, a figura da mínima, a figura da semínima, a figura da colcheia, a figura da semicolcheia, a figura da fusa e a figura que representa a semifusa. Nas pausas, né? Olha como é que apresenta a figura da semibreve de pausa, né? Que vai representar o silêncio. A mínima, a semínima, a figura de pausa da colcheia, da semicolcheia, da fusa e, por fim, da semifusa. É muito importante você decorar esses nomes, você memorizar esses nomes. Agora nós vamos entrar no tempo musical, que vai explicar exatamente para que serve todas essas figuras e para que serve todas essas nomenclaturas. O tempo musical é a pulsação que conduz o ritmo da música. Está vendo aí uma bateria, um contrabaixo e 4 notinhas, certo? Nós podemos perceber assim que a palma da mão ela aparece a cada pulsação de tempo. E isso conduz o ritmo, né? Essa sequência de pulsações deixa a música ritmada. É através disso aí que nós sentimos os ritmos, né? Até futuramente, quando nós formos estudar estilos musicais, é através desse tipo de pulsação que nós definimos um ritmo do outro. Nós sabemos quando é um rock, quando é uma valsa, quando é um bolero, quando é uma salsa, quando é uma bossa nova, e assim por diante. Então existe essa pulsação que conduz o ritmo da música. Pessoal, é muito importante que você memorize o nome de cada uma dessas figuras, né? E sua forma de escrita. Porque a partir da próxima aula nós vamos estudar a duração de cada uma. Tem figura que vale 4, figura que vale 2, vale 1. Então nós vamos estudar cada uma dessas figuras dentro da partitura musical. A figura musical que tem a maior duração de tempo é a semibreve. Está aqui as nossas 5 linhas e aí a figura da semibreve. Depois da semibreve, cada uma das próximas figuras vão durar a metade de tempo da figura anterior. Nós vamos ver agora as figuras que representam o som, as pausas com seus nomes e a proporção da duração do tempo musical. Olha, aqui nós temos a figura de som e de pausa da semibreve e nós vamos usar como referência a figura da semibreve, porque ela é a figura de maior valor. Ela sozinha preenche a maior duração de tempo. Então, a referência proporcional dela vai ser o número 1. Olha aqui à direita, nesse exemplo, ó, com uma semibreve, eu preencho a maior duração de tempo. Depois da semibreve, vem a figura de som e de pausa da mínima. Ela tem que durar a metade do tempo da figura anterior. Eu vou precisar de 2. Metade mais metade é igual a 1 inteiro. Conforme a direita aqui, ó, preciso de 2 mínimas para ter a mesma duração da semibreve. Agora nós vamos ver a figura de som e de pausa da semínima. A semínima, como vale a metade da anterior, conforme a proporção, eu vou precisar de 4 semínimas para ter a mesma duração de tempo de uma semibreve. Então aqui à direita nós temos, ó, na mesma duração de tempo de uma semibreve, eu já precisei de 4 semínimas. Agora nós vamos ver a figura de som e de pausa da colcheia. A referência proporcional da colcheia vai ser o número 8. À direita aqui, ó, para eu ter a mesma duração de tempo de uma semibreve, eu preciso de 8 colcheias. Continuando, pessoal, agora nós vamos ver a figura de som e de pausa da
semicolcheia. A referência proporcional da semicolcheia é o número 16. Para ter a mesma duração de uma semibreve, eu vou precisar de 16 semicolcheias. A proporção dela é o número 16. Continuando, nós vamos ver agora a figura de som e de pausa da fusa, proporção o número 32. Para eu ter a mesma duração da semibreve, eu vou precisar de 32 fusas. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32 fusas. E para concluir essa subdivisão proporcional, nós vamos ver a figura de som e de pausa da semifusa, que tem como proporção o número 64. Eu vou precisar ter o dobro de figuras, 64 semifusas, para ter a mesma duração de tempo de uma semibreve. Para continuar os nossos estudos, nós vamos trabalhar primeiramente com as figuras de som e pausa da semibreve, da mínima, da semínima e da colcheia. Duração proporcional dos tempos musicais. Como já foi visto, eu preciso de uma semibreve para ter a maior duração de tempo. Ela tem como proporção o número 1. Se eu for dividir a minha semibreve em duas metades, eu vou precisar de duas mínimas. Então, o número proporcional é o número 2. Duas mínimas para cada semibreve. Se eu subdividir cada mínima em duas metades, eu vou ter 4 semínimas. Proporção é o número 4. Se eu continuo subdividindo cada semínima em duas metades, eu vou conseguir 8 colcheias. Metade mais metade, metade mais metade, metade mais metade, metade mais metade. Conforme a grafia musical, posso unir as duas colcheias com a bandeirola, formando os grupinhos. Dividindo as 4 semínimas pela metade, consegui a proporção 8 colcheias. Essas foram as figuras que representam o som musical. Agora, nós vamos ver as figuras de pausas que representam o silêncio. Aqui temos a figura de pausa da semibreve. Ela tem uma maior duração de silêncio. Ela tem como proporção o número 1. Se eu divido a minha pausa de semibreve em duas metades, eu consigo 2 pausas de mínimas. Então, a proporção é o número 2. Se eu subdivido cada pausa de mínima em duas metades, eu consigo 4 pausas de semínimas. Eu tenho como referência proporcional o número 4. Se eu subdivido cada pausa de semínima pela metade, eu vou conseguir, em proporção, 8 pausas de colcheias. Como resumo de tudo que nós vimos aqui, a maior duração é a figura da semibreve, então ela tem como proporção o número 1. Depois vem a mínima, que vale a metade da semibreve, tem como proporção 2. A semínima, que vale a metade da mínima, proporção número 4. A colcheia, que vale a metade da semínima, proporção número 8. Eu preciso de 8 colcheias, 4 semínimas e 2 mínimas para ter a mesma duração de tempo de uma semibreve. Para a nossa música de hoje, nós vamos aprender a música Aquarela, do Toquinho. E ela fica assim.
Valeu, galerinha. Bons estudos aí e até a próxima semana. Com vocês tocando muito essa flauta aí, ok? Abraços!